Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão agora acompanhando esse estudo, que o sangue de Jesus nos cubra, que sejamos revestidos com a armadura de Efésios 6, que nossa família, nossa parentela seja coberta com o sangue de Jesus, que o Senhor coloque seus anjos acamparem ao nosso redor, nos guardando de tudo e qualquer tipo de mal. Pai amado, muito obrigado por mais um dia de vida. Deus eterno, onisciente, onipresente, onipotente, chegamos ao encerramento, Pai, de mais um livro da Tua Palavra. Pai querido, obrigado por tudo aquilo que aprendemos em 1 Samuel. Hoje acompanharemos acontecimentos difíceis, Senhor, mas também compreenderemos como, mesmo em meio às escolhas humanas, a Tua soberania continua conduzindo a história. Nos dá discernimento para aprender com Samuel, Saul, Jonatas e Davi, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que Jesus seja revelado através das Escrituras. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa e a cada família que acompanha essa caminhada, abençoe a cada membro da minha família, meus amigos, meus pastores, líderes, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada mulher valorosa que está aqui também acompanhando esse estudo da série A Bíblia Viva, o fim de Saul e a transição para o novo tempo. E teremos um resumo desse livro de 1 Samuel no final desse vídeo, então fica até o final porque vai ter o resumo lá no finalzinho do vídeo, amém? Depois de termos ler os 3 capítulos de hoje, de 29 a 31. Então compartilhe esse vídeo, deixa a tua curtida no vídeo para que o YouTube possa mostrar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações e seja muito bem-vindo à série A Bíblia Viva, aleluia. Hoje concluímos 1 Samuel lendo os capítulos 29 a 31. Davi, ele se encontra entre os filisteus justamente quando eles se preparam para lutar contra Israel. Depois enfrentará uma enorme perda em Ziklag. Enquanto isso, Saul, ele entrará em sua última batalha. No final da leitura faremos nosso resumo completo de 1 Samuel, reunindo contexto, palavras-chave, versículos-chave, temas centrais, personagens e grandes lições e, sobretudo, Jesus revelado no livro. Irmãos, em 1 Samuel 29, os filisteus reuniram seus exércitos para enfrentar o povo de Israel. E Davi estava acompanhando Aquis, o rei de filisteus. Mas os comandantes filisteus perceberam sua presença e perguntaram por que aqueles hebreus estavam ali. Aquis defendeu Davi, afirmando que não havia encontrado nele motivo para desconfiança. E os líderes filisteus, porém, recusaram-se a permitir que Davi participasse da batalha. Temiam que, no momento do confronto, ele se voltasse contra eles para reconciliar-se com Saul. Aquis chamou Davi e explicou a situação. E Davi questionou a decisão, mas precisou obedecer. Assim, ele e seus homens retornaram à terra dos filisteus. E sem entender, sem perceber, aliás, completamente naquele momento, Davi havia sido retirado de uma situação extremamente perigosa. Ele não precisaria lutar ao lado dos filisteus contra o seu próprio povo. Em 1 Samuel 30, quando Davi e seus homens chegaram a Ziklag, encontraram uma cena devastadora. Os amalequitas haviam atacado a cidade e Ziklag estava queimada. As mulheres, crianças e todos os que estavam ali haviam sido levados cativos, e Davi e seus homens choraram até não terem mais forças. Entre os capturados estavam também as 2 mulheres de Davi. A dor dos homens tornou-se tão grande que começaram a falar em apedrejar Davi. A Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado, mas então
encontramos uma declaração importantíssima aqui. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Aleluia. Em vez de agir apenas pela emoção, Davi ele buscou a direção de Deus. Perguntou se deveria perseguir os invasores, e o Senhor respondeu que sim, e assegurou que ele recuperaria tudo. Davi partiu com seus homens. Durante o caminho encontraram um egípcio abandonado no campo. E depois de receber alimento e recuperar as forças, ele revelou onde os amalequitas estavam. E Davi alcançou os amalequitas e os atacou. E a Bíblia declara: Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Aleluia. Nada faltou. Filhos, filhas, bens, tudo foi recuperado. Depois da vitória, surgiu uma discussão sobre aqueles que haviam ficado para trás por estarem cansados demais para continuar. E alguns não queriam dividir os despojos com eles, e Davi recusou. Determinou que aqueles que haviam permanecido guardando a bagagem receberiam a mesma parte daqueles que haviam ido à batalha. Em 1 Samuel 31, enquanto Davi recuperava aquilo que havia sido levado de Ziclag, Israel enfrentava os filisteus. E a batalha foi intensa. Os israelitas fugiram e os filhos de Saul, eles foram mortos. Entre eles estava também Jonatas, amigo de Davi. Saul foi gravemente ferido pelos arqueiros. E temendo ser capturado e humilhado pelos filisteus, ele pediu ao seu escudeiro que o matasse. O escudeiro recusou. Então Saul lançou-se sobre sua própria espada, e seu escudeiro fez o mesmo. Assim morreram Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e seus homens naquele dia. Quando os israelitas souberam da derrota, abandonaram algumas cidades que foram ocupadas pelos filisteus. Os filisteus encontraram o corpo de Saul, cortaram sua cabeça, retiraram suas armas e expuseram seu corpo e os corpos dos seus filhos. Mas os habitantes de Jabes de Gileade souberam do que havia acontecido. Homens valentes viajaram durante a noite, recuperaram os corpos e deram-lhes um sepultamento digno. Depois jejuaram durante 7 dias, e assim termina 1 Samuel. E Saul está morto, Samuel já havia morrido, Jonatas também morreu, e Davi ainda não está sentado no trono. Mas a história não terminou ali. Deus continua conduzindo aquilo que começou. Irmãos, no final da leitura, teremos o resumo completo desse livro de Samuel. Agora vamos à palavra. Já abriu sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 29? Então leia comigo. Os filisteus desconfiaram de Davi. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com a cabeça destes homens? Não é este aquele Davi de quem
Uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativos, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi livra os cativos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi:
Poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei até esse bando. E, descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou de despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jadir, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam na cidade dos Jeramelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Ormá, aos de Orazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. A derrota de Israel e a morte de Saul. Capítulo 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos do monte Gilboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Aminadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desapareceram.
Desapararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A sepultura de Saul. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus a outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboá. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes-Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean e vinde a Jabes os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Aleluia! Chegamos ao final dos 3 capítulos de hoje. Gente, eu queria voltar no capítulo 30, do versículo 11 a 17, porque esta história é a figura da nossa vida, outrora e agora. Olha, primeiro, a procedência, aliás, do homem, ele era um egípcio, né? Aquele homem que foi encontrado no caminho, ele era egípcio e, como tal, um idólatra. Então, ele era servo de um amalequita que era descendente de Esaú. Nós podemos conferir isso em Gênesis 36:12, né? Era um inimigo porque subiu contra o povo de Deus, né? E seu estado triste. Olha, agora vamos falar do segundo ponto, que é seu estado triste. Não somente a sua origem e seus atos estavam numa luz sombria, mas seu estado físico também era assustador. Está em versículo 12. E assim o fazem, sabe, quando o inimigo, o capeta, quer fazer entristecer o mundo, né? Os homens, aliás, que vivem meio ao pecado, sabe? Podemos ler Lucas 15, de 14 a 15, e esse homem, ele confessou, né, o que tinha acontecido. Ele disse quem era, o que fez e como ajudou a arruinar o povo de Deus, né? Assim como esse homem agiu, todo pecador deve fazer, sabe? Todo pecador confessar os seus pecados. Isaías 55:7. Ele contou suas experiências. Primeiro, os servos de Davi o ajudaram. Versículo 11. Depois, ele desfrutou do amor de Davi, recebeu pão, pasta de figo seco e vida. E, para terminar, ele recebeu liberdade. E ele teve uma nova missão. Ele lutou com Davi e para Davi. Irmãos, o juízo sobre os outros, em versículo 17, que eram como ele, ladrões, assaltadores, saqueadores, etc., mas não confessaram seus pecados como esse egípcio fez. Ao contrário, eles continuaram vivendo no pecado, até que a perdição os alcançou. Medita no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39. Irmãos, agora podemos olhar para o livro inteiro de 1 Samuel e reunir os elementos fundamentais daquilo que estudamos. O contexto do livro é o que vamos primeiro entender. 1 Samuel registra uma das maiores transições da história de Israel. O livro começa ainda no ambiente que sucede o período dos juízes. Israel não possui rei humano naquela altura. Quando chegamos ao final, a monarquia já foi estabelecida e o primeiro rei morreu. Irmãos, no centro dessa transição, encontramos 3 grandes personagens: Samuel, Saul e Davi.
Um é profeta, dois são reis. Samuel representa a liderança profética. Saul representa o primeiro rei escolhido para governar Israel. Davi representa o homem que Deus está preparando para assumir o trono, o reino de Israel. Irmãos, qual é a autoria desse livro celeste? O próprio livro não identifica um único autor para toda a obra. Samuel certamente está ligado à preservação de parte desses acontecimentos, mas sua morte é registrada em 1 Samuel 25. Os outros registros proféticos também contribuíram para preservar a história desse período. Por isso, não devemos afirmar que Samuel escreveu sozinho todo o livro que hoje conhecemos como 1 Samuel. Qual a palavra-chave? Obediência, gente. Obediência. Se precisamos escolher uma palavra que atravessa 1 Samuel, é obediência. Obediência ocupa o lugar central. Pegou? A diferença entre muitos dos personagens não está simplesmente na posição que ocupavam. Está na maneira como respondiam à palavra de Deus. Samuel aprendeu ainda menino: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Saul, por outro lado, repetidamente, ele ouviu instruções, mas decidiu adaptá-las à própria vontade, à vontade dele. E então Samuel pronunciou uma das declarações mais importantes desse livro: obedecer é melhor que sacrificar. Escreve no comentário: obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel nos mostra que a atividade religiosa nunca substitui a obediência. E o versículo-chave está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, um dos textos que melhor resume uma das grandes mensagens de 1 Samuel. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha, essa palavra foi falada quando ele foi ungir a Davi. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, naturalmente olhou para aquilo que impressionava externamente. Assim como nós hoje olhamos, gente, a aparência. Mas Deus estava procurando uma outra coisa. O Senhor estava olhando para o coração de Davi. Esse princípio atravessa todo o livro. Deus vê além da nossa aparência, Deus vê além da posição, além da estatura, além da reputação. Ele vê o nosso coração. E qual é a estrutura desse livro celeste? Nós podemos compreender 1 Samuel em 3 grandes movimentos. 1 Samuel de 1 a 7 fala de Samuel, a oração da Ana, o nascimento de Samuel, o seu chamado, a decadência da casa de Eli, a Arca da Aliança e Samuel conduzindo Israel de volta ao Senhor. 1 Samuel de 8 a 15 fala de Saul. Israel pede um rei. Saul é escolhido e ungido e começa bem, mas sua desobediência progressiva revela problemas profundos em seu coração e finalmente seu reino é rejeitado. E aí entra Davi, de 1 Samuel 16 até o 31. Davi, o declínio de Saul. Davi é ungido, enfrenta Golias, torna-se amigo de Jonatas, filho de Saul. É perseguido por Saul, pai de Jonatas. Passado pelo deserto, ele aprende a esperar em Deus. Enquanto Davi é preparado, Saul entra num processo cada vez mais profundo de decadência. O livro termina com a morte de Saul. Temas centrais: primeiro, oração. 1 Samuel começa com uma mulher orando. Ana derrama sua alma diante de Deus e da oração de uma mulher nasce o profeta Samuel, que terá papel decisivo na história de uma nação. Segundo, ouvir a voz de Deus. Samuel aprende desde menino: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Irmãos, o verdadeiro servo não quer apenas falar para Deus, também precisa aprender a ouvir, a escutar.
fazer silêncio e ouvir o que Deus tem para falar, porque quando você fica falando, você não ouve. Tem que parar de falar para poder ouvir. Amém? Terceiro, obediência. Saul mostra que obediência parcial continua sendo desobediência. Ele tentou justificar suas decisões, mas o Senhor não estava procurando justificativas, estava procurando obediência. Quarto, o coração. A aparência de Saul impressionava. Davi nem sequer foi chamado inicialmente para a apresentação dos filhos de Jessé, mas Deus declarou: eu vejo o coração. Quinto, o perigo da inveja, gente, abre os ouvidos. Saul começou a enxergar Davi como uma ameaça. O ciúme transformou-se em obsessão, e a obsessão começou a destruir o próprio Saul. Sexto, o processo. Davi foi ungido em 1 Samuel 16, mas não recebeu imediatamente o trono. Entre a unção e o cumprimento vieram Golias, Saul, perseguições, cavernas, deserto, perdas e decisões difíceis. Deus não estava apenas preparando um trono para ele, Deus estava preparando ele para o trono. Pegou a chave? E sétimo, a soberania de Deus. As pessoas tomam decisões, algumas obedecem, outras desobedecem, mas Deus, ele continua conduzindo sua história. Saul tentou impedir Davi, não conseguiu, porque aquilo que Deus havia determinado não dependia da aprovação de Saul. Principais personagens de 1 Samuel são, primeiro, Ana, uma mulher marcada inicialmente pela dor da esterilidade, mas que transformou sua dor em oração. Segundo, Samuel, profeta, juiz e líder de Israel. Sua vida marca a transição entre o período dos juízes e a monarquia. Eli, sacerdote que reconhecia a voz de Deus, mas falhou gravemente na condução de sua própria casa. Saul, primeiro rei de Israel, começou com grandes oportunidades, mas sua trajetória demonstra o perigo da desobediência, da insegurança e do próprio orgulho. Jonatas, filho de Saul e amigo de Davi, sua amizade mostra lealdade, aliança, capacidade de reconhecer aquilo que Deus estava fazendo na vida de outra pessoa. Davi, pastor, músico, guerreiro, ungido, fugitivo e futuro rei. Em 1 Samuel, porém, o que mais vemos é Davi sendo preparado. Saul e Davi, o grande contraste, gente. Saul preocupava-se cada vez mais em preservar sua posição. E Davi, ele precisava aprender a esperar pela posição que Deus havia prometido, pelas promessas do Senhor. Saul perseguiu, Davi foi perseguido. Saul tentou controlar o futuro e Davi teve oportunidade de matar Saul, mas recusou-se ao tomar o trono através da vingança. Essa diferença não significa que Davi foi perfeito. Ele também teve momentos de medo e decisões questionáveis. Mas existe uma diferença fundamental. Davi continuava voltando-se para Deus. No capítulo 30, quando tudo parecia perdido, nós encontramos Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aleluia. E Celeste, aonde Jesus está revelado em 1 Samuel? 1 Samuel desenvolve de maneira muito importante o tema do rei. Israel pediu um rei porque queria ser como as outras nações. Recebeu Saul e Saul falhou. Depois Deus começou a preparar Davi. Amém? Tá pegando a chave? Davi seria um rei muito importante na história da redenção. Mas nem Davi seria o rei perfeito. A história continua apontando para alguém ainda maior do que ele. Da linhagem de Davi viria Jesus Cristo, o nosso rei. Jesus é o rei que não governa segundo a aparência. É o rei perfeitamente obediente ao Pai,
É o rei que não precisa proteger seu trono através da inveja ou de violência. É o rei que venceu o verdadeiro inimigo na cruz. O seu reino não terá fim. Também encontramos em Davi aspectos que apontam para Cristo. Davi foi ungido antes de ser reconhecido como rei. Foi rejeitado e perseguido. Reuniu ao seu redor pessoas aflitas e necessitadas. Mas Jesus é infinitamente maior. Cristo não apenas recebe os quebrantados, Ele os redime. E qual a grande lição desse livro? Talvez uma das maiores perguntas que este livro deixa seja: como está o meu coração diante de Deus? Não. Qual é o meu título? Qual é minha posição? Quais as pessoas que me admiram? Quanto eu conheço? Mas a verdadeira pergunta seria essa: eu obedeço quando Deus fala? Saul possuía coroa, Davi possuía promessa, Samuel possuía chamado, mas Deus continuava olhando para o coração. Irmãos, 1 Samuel nos ensina que começar bem não é suficiente, precisamos permanecer. Também nos ensina que receber uma promessa não significa escapar do processo. Davi foi ungido e depois foi para o deserto. Talvez alguém esteja vivendo exatamente esse intervalo. Você sabe o que Deus falou, mas ainda não vê o cumprimento. Não abandone o processo, não tente construir atalhos, não permita que a demora transforme seu coração. O Deus que fez a promessa também sabe preparar você para carregar essa promessa. Gole da celeste não pode faltar, quentinho. Saul tinha uma coroa, mas estava perdendo o coração. Davi não tinha trono, mas estava aprendendo a depender de Deus. Isso nos ensina algo que nem sempre quem aparece está na frente, está realmente mais perto do propósito. Não meça sua caminhada pela posição dos outros. Não tenha inveja do palácio enquanto Deus está trabalhando em você no deserto. Porque existe coisa que o trono não consegue ensinar. Só o processo ensina. Se Deus prometeu, espere. Se Deus corrigiu, obedeça. Se Deus mandou parar, pare. E se tudo parecer perdido, faça como Davi. Fortaleça-se no Senhor, seu Deus. Amém? Pegou a chave? Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque chegamos ao final de 1 Samuel. Obrigado por cada ensinamento que recebemos nesse livro, Pai, em nome de Jesus. Senhor, hoje não queremos apenas lembrar de Samuel, Saul ou Davi, queremos permitir que esta palavra examine nosso próprio coração. Dai-nos ouvidos como Samuel para dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Livra-nos, Senhor, de desobediência de Saul. Não permitas que adaptemos tua palavra às nossas vontades. Se disseram sim, queremos obedecer. Se disseres sim, queremos obedecer. Se disseres não, queremos obedecer. Se disseres espera, que ensina-nos a esperar, Pai. No nome de Jesus, nos dá um coração segundo a tua vontade. E quando estivermos no deserto, forma-nos, Pai. Quando formos perseguidos, guarda nosso coração da vingança. E quando recebemos oportunidade, nos dá humildade. E, Senhor, quando chegarem as conquistas, não permitas que esqueçamos quem nos sustentou. E quando tudo parecer perdido, ensina-nos a nos fortalecer no Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que acompanha, que caminhou conosco por este livro. Guarda as famílias, minha família, nossos filhos, netos. Restaura casamento, reconcilia famílias, visita os enfermos, os presidiários. Fortalece aqueles que estão em tratamento ou recuperação, consola os enlutados e supre cada necessidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abre portas de trabalho, dá direção para decisões importantes, multiplica as finanças e fortalece especialmente aqueles que estão vivendo entre a promessa e o cumprimento, Pai. Que ninguém abandone aquilo que Tu estás formando por causa da demora. Senhor, que Jesus seja o Rei do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, o Rei de nossas decisões, de nossos sonhos, nossos projetos.
e o centro da nossa vida por completo, no nome de Jesus. Senhor, apresentamos pedidos de oração que estão no canal, que estão no grupo de WhatsApp ou em outras redes sociais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, conhece cada necessidade, cada plano, cada projeto. Eu entrego cada plano e projeto dos meus filhos nas tuas mãos, todos os meus planos e projetos, sonhos e aquilo que meus irmãos estão sonhando também, Pai. Abençoa minhas netinhas, livra elas de todo mal, abençoe também meu sobrinho, abençoe todos aqueles que eu amo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos dê um coração sensível à sua voz, coragem para obedecer e perseverança para atravessar os processos. Que Deus nos protege, nós e a nossa casa, nossa família, todos que amamos. Que nós não precisamos antecipar aquilo que Deus já determinou e que Jesus Cristo, verdadeiro e eterno Rei, governe nossa vida, em nome de Jesus. Chegamos ao final de 1 Samuel e se esta caminhada está edificando sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e outros vídeos meus também que estão no canal, nos acompanhe com a Bíblia Viva, nos acompanhe nos 365 Noites com Deus, nos acompanhe nas grandes doutrinas da igreja, no fundamento do Evangelho. Temos vários estudos no YouTube, então fica ligado, porque você vai ser alimentado com a palavra e na palavra e através da palavra. Nossa leitura cronológica continua no próximo estudo.